Para evitar a proliferação do vírus, para ele não se espalhar rápido, a Federação dos Bancos também adotou algumas medidas. Jaceline Marques ao vivo comigo agora aqui na tela da Verdade, Jaceline. Pois é, Samuca, a FENABRAN, junto com os sindicatos bancários, o pessoal está se reunindo, todo mundo, para tentar aí amenizar os efeitos do coronavírus. Eu vou falar com a Magali Pontes, que vai nos contar. Magali, primeiro, antes de falar dessa negociação de dívidas, vamos falar primeiro das medidas. O que é que a FENABRAN, com os sindicatos bancários, o que é que vocês têm buscado para melhorar? Não só a situação das pessoas que vão ao banco, mas também a situação daquelas pessoas que ali trabalham. Local fechado, que vai muita gente e que há um risco muito grande ali na proliferação do vírus. Então, é verdade. A gente teve ontem a criação de um comitê com a FENABAN e o Comando Nacional dos Bancários, que é da CONTRAF, né, nossa Confederação Nacional. Com base nessa realidade que você coloca, né? O avanço da doença, essa pandemia, né? A situação de vários países, embora não tenhamos ainda nenhum caso registrado na Paraíba confirmado, a gente entende que as medidas sejam preventivas e elas precisam ser tomadas. E nesse contexto, o que a gente conseguiu é um processo dinâmico. Esse comitê, ele vem conversando porque a gente vai se orientando pelos protocolos que vão sendo fornecidos, orientados pelos agentes, né, os órgãos de saúde, né, que são profissionais qualificados para fazer isso. E a preocupação com o nosso público em particular, no caso do Sindicato dos Bancários, com a nossa categoria, com o trabalhador bancário e, consequentemente, com a população que adentra os bancos, porque essa doença, esse vírus é bastante democrático. Não adianta você individualmente se proteger sozinho se o outro não se protege. Então, são medidas de iniciativa individual, mas de alcance coletivo. E algumas questões estão sendo negociadas, estão tendo várias teleconferências, orientando o gestor das agências, para que algumas medidas efetivas sejam tomadas. Dentre elas, o nosso público-alvo, público que a gente acha mais vulnerável, considerado mais vulnerável, que são gestantes, trabalhadores com mais de 60 anos, pessoas que estejam acometidos de alguma doença nesse momento mais grave, de virose, de preferência que permaneçam, que fiquem em casa. E como é que esses serviços vão ser realizados para essas pessoas que ficam em casa, por exemplo? Não, então, para este público, por exemplo, as gestantes ou para esses outros trabalhadores, há uma orientação de que a gente use o saldo que ele tenha, por exemplo, de banco de horas, que ele utilize alguns abonos que a gente tem na sua convenção coletiva, que antecipe as férias. Isso, o trabalhador bancário. Eu falo do povo, das pessoas que procuram os bancos. A nossa orientação, e foi tratado disso nesse comitê também, na reunião de ontem, é que, seguindo as orientações, que a população também, ela precisa evitar os aglomerados. Então, e para as agências, a gente entende que deveria ter um controle, estamos reivindicando isso, que entre grupo de 10 não permaneça mais do que 10 pessoas. Agora, a população, acho que cada um precisa chamar para si a responsabilidade. Magali, uma dúvida minha. Por exemplo, eu sou usuária de banco e todo mundo que eu acho que está assistindo agora, quase todo mundo vai lá na agência e, por exemplo, os bancos usam biometria. O que é que o sindicato tem feito com relação a isso? Vai permanecer a biometria? Estão cobrando, estão fiscalizando o uso de álcool em gel nesses determinados locais? Porque quando eu boto a mão lá, o dedo, por exemplo, e outra pessoa vai, se a pessoa estiver contaminada, aí já foi. Não é só esse caso. Você altera a senha, você vai pro teclado, né? Tem uma série de iniciativas que requer, assim, limpeza, uma limpeza constante. Essa orientação está sendo passada também, né, internamente para cada agência, para cada gestor. A gente foi em loco verificado, na cidade está faltando, né, onde a gente teve dificuldades para achar álcool em gel, álcool a 70%, mas eu acho que pelo menos as informações que tivemos em vários locais que estaria chegando hoje, até sexta-feira está chegando esse material numa proporção maior. Cuidado com a limpeza, lavar as mãos com água e sabão bem lavada, passar o álcool gel. Aqueles casos, por exemplo, nós temos setores do banco que as pessoas, os caixas, por exemplo, trabalham com numerário. Tem outro setor que trabalha com câmbio, que atende muita gente que vem de fora.
A gente entende que esse serviço de câmbio, por exemplo, deveria ser suspenso neste momento. Deixa eu te perguntar mais uma coisa, Magali, com relação às dívidas. Agora podem ser prorrogadas as dívidas por até 60 dias. Como é que as pessoas podem buscar esse serviço? Será automático? Ou seja, chegou o vencimento de uma dívida minha, o banco vai prorrogar? Ou eu preciso ir ao banco buscar esse serviço? Você precisa buscar essa informação. Não sei se o melhor caminho é ir ao banco. Tem serviços, todos os grandes bancos aderiram a esse pacote para... tanto na perspectiva das dificuldades com a economia e com o coronavírus, a pessoa tem canais. Cada banco tem o seu canal, atrás do seu cartão tem um número, ligue, tenta resolver isso a partir dos aplicativos, a partir de telefone. E, em último caso, se dirige a uma agência. Mas não é automático, não. A pessoa endividada tem que estar em dia. Por exemplo, eu estou inadimplente já, eu sou público-alvo? Não. Você precisa estar em dia, e aí seria uma forma de dar um fôlego para esse pequeno, para a pessoa física e o microempreendedor. Seriam para este público. Agora, ele tem que procurar, sim, o serviço. De preferência, como eu disse, não necessariamente presencialmente. Pode ligar para o seu gerente, pode adentrar no teleatendimento do seu banco, porque são os grandes bancos, 5 grandes bancos que aderiram, e tentar ver dessa forma. A gente não quer assustar ninguém, mas a gente pede assim que cada um contribua, né, que evite os aglomerados, as reuniões, que faça a sua parte com os procedimentos de higiene, que faça aquilo que está ao nosso alcance para que esse vírus não chegue. Até agora não chegou na Paraíba, as informações oficiais que a gente tem, e que prevenção é isso, é não deixar chegar. Ok, obrigada, Magali. Vem pra cá, Cildo Júnior. Vou sair daqui terminando. A gente tá aqui bem pertinho na Beira Rio. Dá pra ver o movimento aqui, Samuco. Vou deixar mostrando aqui. Agora 12 horas e 17 minutos. Essa hora geralmente era um horário bastante movimentado aqui na Beira Rio. Horário de travamento de trânsito. E a gente observa que tá bem tranquilo aqui, Samuco. Beira Rio fluindo bem. Parece até um dia de feriado. Volto contigo. Pois é. Eu tive uma informação de uma pessoa que foi ontem a um shopping aqui em João Pessoa e que não tinha ninguém quase dentro do shopping. Quase ninguém. Só os vendedores, um olhando para o outro, um andando aqui e acolá, não é? Você foi sábado, a Titela está informando que foi sábado, estava do mesmo jeito. Agora, de domingo para cá, Titela, hoje é terça, ontem foi segunda, ontem foi que estava um cemitério. Algumas lojas o povo não está indo. Por quê? Porque a recomendação que está se dizendo é essa. Não saia, não vá a restaurante, não vá... Aí as pessoas estão se assustando e realmente não estão indo. Não estão indo, estão atendendo. Não é? Não vai para a escola, não vai para o restaurante, não vai para a igreja. Não vai... Tem trabalho aí que já está dispensando, fica uns 15 dias em casa, depois volta. Então começa a coisa, restaurante sem funcionar. Aí, quando eu falei da situação econômica, para você entender, se o restaurante não está dando clientes, qual é a tendência? Se demitir o funcionário, o cozinheiro, o garçom, não é? Então, esse coronavírus está causando uma catástrofe econômica no mundo inteiro. O Brasil, que estava se levantando, saindo da crise, com projeção de crescimento, do emprego aumentando, a gente estava caminhando lentamente, mas estava caminhando para melhorar. Todo mundo sabe disso, né? Os dados estavam aí. Então, todo mundo com aquela fé, com a esperança. E agora? Aí tudo voltando atrás. Como diz, andando para trás como um caranguejo. Mas é só o Brasil? Não. Tá a todo canto. Os Estados Unidos, que é uma potência, tá lá também andando e estão tudo com medo. E o presidente liberando, botando juros a 0% ao ano. Já está zerando os juros lá para ver se a coisa não desanda. Então, é uma crise não só de saúde, é uma crise também econômica que pode gerar uma desastrosa demissão, entendeu? E prejuízo ao cidadão, ao trabalhador que quer trabalhar para manter a família. Não é fácil, não. Vamos pedir a Deus, todo mundo com fé, para sair dessa. Todo mundo com fé em Deus.